Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor, e aí, tudo bem? Vamos aí para mais um devocional. Lembrando que estamos fazendo baseado no livro Mulheres Extraordinárias da pastora Elaine Cardoso. O texto de hoje é da Luana Erdi. E o capítulo 21 fala que uma mulher extraordinária, ela é corajosa. E a gente vai falar sobre a mulher do vaso de alabastro. Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento, Deus, eu gostaria de te entregar as nossas vidas em tuas santas mãos. Senhor, falaremos sobre coragem. Olha, admito que eu realmente preciso ser ministrada nesse lugar. E que cada uma das minhas irmãs também possam se sentir ministradas, né? E tomar realmente a atitude de ser corajosa diante de ti, né? E não nos acovardarmos. E que nós possamos aí, Senhor, estar diante de ti todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Mas que mistério. Vamos falar sobre coragem. Bem, capítulo 21 fala que ela é corajosa e vamos falar sobre a mulher do vaso de alabastro. O texto base é Lucas, capítulo 7, do 37 até o 38. Diz assim: Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-se os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Bem, durante o processo, durante o percurso da nossa vida, nós sempre teremos que nos posicionar, independente se nós nascemos em um lar cristão ou não. O nosso posicionamento, ele muda o nosso destino. E é preciso coragem para poder viver o extraordinário. Eu gosto muito, de um dito que existe, que fala assim, quando a gente faz sempre as coisas do mesmo jeito, a gente vai ter sempre os mesmos resultados, né? E quando diz aqui, sobre o nosso posicionamento mudar o nosso destino, eu acredito que esteja muito ligado a isso, né? A gente permanecer fazendo as coisas da mesma forma. Se você quer um resultado diferente, é necessário você começar a agir de forma diferente. Mas é fácil, irmãs, agir de forma diferente? Não, porque é muito mais cômodo a gente estar no lugar ao qual nós estamos acostumadas a estar. Então, o nosso posicionamento, aquilo que você faz, vai mudar o seu destino ou vai fazer o seu destino permanecer da forma com que já está. Você continuar tendo os mesmos resultados. E uma coisa é fato, irmãs, para poder mudar o nosso destino é necessário coragem. Porque, como eu já disse, é muito mais cômodo a gente ficar no lugar ao qual a gente já está acostumada, né? Então, que a gente possa realmente, assim, ter coragem para poder viver o extraordinário em Deus. E você observou que tudo acontece no texto após Jesus receber um convite para jantar na casa de um fariseu? Bem, naquela época, minhas irmãs, as pessoas andavam quilômetros a pé, né? Não tínhamos aí o benefício do carro. E havia uma tradição onde o serviçal lavava os pés dos convidados antes das refeições. Né? As mesas, os estudiosos dizem que as mesas não eram como a gente tem hoje, né? Que elas são altas, as mesas eram realmente no chão, né? Então, se lavava os pés dos convidados antes das refeições. E isso era um sinal de honra, né? Essa atitude, você dava honra para aquele convidado. Mas nesse dia específico, não há um registro que o anfitrião da casa tenha feito isso. E aí a gente pode pensar em duas possibilidades, né? Talvez para esse anfitrião Jesus não era tão honrado assim. Ou quem sabe, ele estava realmente testando Jesus e esperando uma reação dele. E sabe o que me fez pensar quando eu estava lendo isso aqui? Quantas das vezes nós não agimos assim, não é mesmo, irmãs? A gente faz tipo um testezinho com Jesus para ver se ele vai passar. Quantas das vezes a gente não fica esperando uma reação do Senhor sobre as nossas vidas, como se nós soubéssemos o que é melhor do que o próprio Deus? E agora, depois dessas informações, eu gostaria de te convidar a meditar nessa passagem de uma forma diferente. Você percebe que o convite que Jesus recebeu mudou toda a trajetória de uma mulher totalmente improvável? O texto ele não retrata muito sobre a vida dela, a gente pouco sabe. Mas uma coisa que nos chama a atenção foi que essa mulher ela era uma pecadora.
e fez com que todos aqueles que eram tão religiosos, eles não fizeram. Essa mulher, ela regou os pés de Jesus com as suas lágrimas, em sinal de respeito e gratidão. Ela enxugou os pés dele com o seu cabelo. Cabe ressaltar que soltar o cabelo naquela época era algo restrito ao esposo. Era uma demonstração que ela sabia quem ele era e que ele era um homem que a amava, a respeitava e a honrava. Uma coisa que a gente, que cabe aí pra gente poder pensar é que nós sempre seremos improváveis para aquilo que o Senhor nos chamou, né? E o texto, uma coisa de interessante é que ele fala muito pouco sobre essa mulher, mas uma coisa que ele deixa bem claro é que ela era uma pecadora, assim como todas nós somos umas pecadoras. Mas o Senhor, ele quer realmente transformar a nossa vida, mudar a nossa realidade. E a pecadora, ela fez o que ninguém fez. Ela não somente lava os pés de Jesus, não, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Irmãs, eu gostaria de te convidar a mentalmente você imaginar essa cena. Para você lavar os pés de uma pessoa com as suas lágrimas, qual é o lugar que você tem que estar? Qual é a posição que você vai ter que estar? Para você poder secar os pés de uma pessoa com os seus cabelos, qual é a posição que você deve estar? Às vezes nós queremos muito poder, muito unção, queremos muito ser respondido em todas as nossas petições, mas nós não queremos esse lugar. O lugar de lavar os pés de Jesus com as nossas lágrimas e enxugar com os nossos cabelos. Bem, e soltar o cabelo naquela época era uma coisa que era estritamente somente para o esposo. Então ela deu uma honra maior ainda para o Senhor. Ela beija os pés dele, de uma forma não verbal, ela diz para ele: Senhor, no meu coração o Senhor tem lugar de honra. E por fim ela unge seus pés com perfume valioso. E todos ao seu redor a questionaram por que ela estava fazendo aquilo. Certamente a atitude dela soou exagerada. Afinal, na cabeça de quem estava julgando a atitude dela, ela estava desperdiçando o valor de 300 dias de trabalho. Pense só, é como se fosse um ano. Mas eu acredito que para ela o importante era a mensagem que ela tinha no coração dela. Que poderia ser, Mestre, tudo que eu tenho eu lhe dou, desde o meu coração até os meus maiores recursos. Essa mulher, ela teve coragem de entrar naquele ambiente e se desprender dos preconceitos. Ela usou seus maiores recursos por amor a Jesus. E até hoje essa história é narrada. Afinal, ela não se prendeu ao seu passado ou às suas raízes e tampouco ao que iriam falar dela. Ela simplesmente amou. E a nossa vida com Jesus, irmãs, ela precisa ser realmente assim. Às vezes pode ser que vá soar exagerada a sua atitude, mas você precisa realmente se preocupar em estar onde o Senhor está. É entregar realmente não somente o nosso coração, mas os nossos maiores recursos para Ele. O que você tem de mais valor na sua vida? Você já entregou isso para o Senhor? E você está disposto a perder isso que você tem de mais valor em prol da obra do Senhor? Afinal, o que ela estava ali depositando diante dele era algo que era referente a 300 dias de trabalho. Nós temos aí 365 dias no ano. Então ela realmente depositou algo de muito valor financeiro. E você, está disposto a entregar hoje, sabe, nesse momento ou daqui a um tempo? Quem sabe você precisa realmente se preparar para poder se desprender de algo. Mas se desprenda, minha irmã, vai valer a pena. Bem, se desprender do seu, não se prender no seu passado e as suas raízes, e tampouco ela também se preocupou com aquilo que iam falar. Ela simplesmente amou. Que nós possamos simplesmente amar o Senhor com toda a nossa vida. Pode ser que algumas de nós se identifiquem com essa mulher citada em Lucas 7. Afinal, tudo que realmente importa é querer nessa vida, gastar a nossa vida em honra ao Senhor. Mas é bem verdade que algumas de nós têm dificuldade de seguir esse caminho, de se desprender do julgamento alheio. É uma das coisas mais difíceis que existe ter coragem a ponto de não se importar com o julgamento alheio, em prol de Cristo.
pois muitas vezes assumimos esse comportamento em várias áreas da nossa vida. Mas quando se trata do julgamento pela nossa religião, por aquele a qual nós escolhemos viver, a gente acaba por pensar duas vezes se vale a pena se expor ou não. E o que eu gostaria de viver, Viviane, e gostaria também que cada uma de vocês vivesse, é um estilo de vida, de simplesmente amar o Senhor sem sombra de variação, sem preocupação com aquilo que os outros vão falar. Afinal de contas, a gente precisa ter em mente que sempre falarão. Que nós possamos ter a coragem de honrar o Senhor com as nossas vidas, independente daquilo que vão falar sobre nós. Que nós possamos ser corajosas. E ter a coragem realmente, sabe, irmãs, de se lançar diante do Senhor. E aí eu gostaria de te perguntar, como vai ser a sua oração hoje sobre a característica de ser corajosa de uma mulher extraordinária? Será que vai ser de arrependimento e confissão? Afinal de contas, você é uma covardona? Será que você vai profetizar sobre a sua vida? Afinal, você quer ir para esse lugar? Ou será que vai ser de gratidão porque você entende que já caminha nesse lugar? Na hora da prática de hoje, ela nos convida a fazer o desafio da mesa posta. E diz assim: prepare uma mesa especial e um momento em família. Seja corajosa e criativa em fazer pela sua família algo especial e para construir um dia memorável. Criar memórias, né? E o desafio diário de hoje é assim: hoje somos desafiados a ter um ato de coragem. Te convido a ir ao encontro de alguém que você precisa lavar os pés com o melhor perfume, ou seja, honrar. Talvez esse alguém ainda não reconheça a sua transformação, ainda te rotule como uma mulher pecadora. Mas saiba que o seu ato de amor poderá transformar o ambiente que você está. Mande uma mensagem, compre algo com o seu melhor recurso do momento. Permita-se a viver essa experiência de ser reconhecida como alguém que teve o seu presente transformado por Jesus. Essas são as dicas para uma mulher extraordinária alcançar a característica de ser corajosa. Declare sobre a sua vida, minha irmã: eu serei uma mulher corajosa. E lembrando que é um passo de cada vez para você se tornar a mulher que você nasceu para ser, uma mulher extraordinária. Obrigada, minhas irmãs, tchauzinho e até a próxima!